Pois é, no geral, todo mundo sabe que não há milagres. Mesmo assim, quem quer emagrecer está sempre em busca de uma dieta que faça os quilinhos extras desaparecerem rapidamente. Sobre como identificar uma boa dieta, eu converso agora com o médico endocrinologista José Albino. Boa noite, doutor Albino. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aqui ao Estúdio 36. E a cidade, né? O doutor veio de São Paulo para morar. Por quê? O motivo de escolher a capital? Mas conhecia a cidade como... Já conhecia. Vim várias vezes, já há uns 6, 7 anos que já venho visitando a cidade. O projeto já era esse. Já era um projeto de vida. De vida para vir para Florianópolis. De se estabelecer profissionalmente, ficar aqui. Quantos anos de prática de medicina em São Paulo, doutor? São 20 anos, formei da USP, endócrino, né? E estou há 20 anos clinicando em São Paulo. E como iniciando agora com o processo em Florianópolis. Em Florianópolis. E comparando com os pacientes paulistas, como é que estão os catarinenses? Com relação à dieta, à saúde, à perda de peso? Eu acho que eles também se preocupam mais. Cidade de praia normalmente é uma preocupação maior, né? Em termos de estética, de você manter um corpo mais saudável. E Florianópolis, a ilha, tem essa característica de você se cuidar mais, de você ter uma proposta mais saudável. Isso é uma característica bem da ilha. Quando é que uma pessoa que percebe a necessidade de perder peso deve procurar um médico? Normalmente o ganho de peso, a gente vem ganhando peso desde que nasceu. Né? A gente vem ganhando peso. E depois dos 30 anos a gente tem uma ganho de peso importante. Existe uma idade, aliás, em que esse ganho de peso deva se estabilizar para que a pessoa não continue ganhando até o fim da vida? Não, a partir dos 30 anos a gente ganha peso de 2 a 3 quilos a cada década, até mais ou menos 60, 70 anos. Isso é normal. Depois dos 30 anos, então, 2 quilos... 2 a 3 quilos é normal. E esses 2 a 3 quilos a mais são aqueles quase impossíveis de irem embora? O que a gente tem que procurar fazer, não tanto se preocupar com o peso, mas como você está se alimentando. Às vezes você tem um ganho de peso excessivo, e aí sim você tem que corrigir o que está causando esse peso excessivo. Mas um ganho de peso é normal, somente a partir dos 30 anos. Todo mundo sabe que depois dos 30, sempre é mais difícil você perder peso. Que tristeza, hein? E qual é a diferença? Qual é a diferença entre peso e gordura? Não necessariamente uma pessoa que tem um peso mais alto é uma pessoa gorda, digamos assim. Né? Isso é importante. Qual é a diferença entre peso e gordura? Porque na verdade, quando a gente sobe na balança, o que a gente está avaliando é o peso. Isso não é necessariamente o peso de engordar, de quanto você gosta de gordura. Para isso você tem que medir a gordura. Então você tem hoje um exame novo, que é muito importante, que é fácil de você fazer, que chama bioimpedância, que a gente faz no consultório, e a gente consegue avaliar quanto você tem de gordura. Porque o ideal é ver quanto você ganhou de peso de gordura, não somente de peso na balança. Porque a gente pode ganhar peso na balança, por exemplo, quem está perto do período pré-menstrual para ganhar 2, 3 quilos de peso, mas isso não quer dizer que ela está engordando, ela está ganhando peso de água. E um atleta que está fazendo um exercício intensivo pode ter um ganho de peso, mas ganho de peso de massa muscular. Não necessariamente está engordando, ele está ganhando peso, mas porque está ficando mais forte. Quem pratica exercício físico com regularidade tem que comer mais para se sustentar, digamos assim? Sim, provavelmente se ele tem uma dieta e ele faz uma atividade física muito maior, ele tem que fazer um aporte maior de alimento, isso é normal. Então você tem uma necessidade maior de alimento. Agora, qual deve ser a relação, quem faz dietas, tem gente que faz dieta a vida inteira, né? Começa na adolescência, não termina nunca e está sempre na internet, em livros, em revistas, buscando uma dieta nova. E quem pesquisa lá na internet encontra uma relação altura-peso, que, por exemplo, para modelos, antigamente era de 20, né? Mede 1,70, tem que pesar 50 quilos. Hoje eu acho até que é menos. Existe nos consultórios uma relação entre peso e altura saudável? Na verdade, o que você tem que ver é quanto você tem de gordura. Então, por definição, a obesidade é 20% a mais de peso de gordura nos homens. Então, essa relação entre altura e peso... Não, 80% de peso, de porcentagem a maior nas mulheres. As mulheres sempre têm um pouco de gordura maior que os homens. E para você medir... porque é a característica da mulher. Acho que por causa da maternidade, a mulher sempre tem um pouco mais de gordura que o homem. Isso é um fato. Agora, você não tem como medir a gordura de uma maneira fácil, num nível populacional. Então, você normalmente, uma balança e uma fita métrica, você consegue, tem uma região, né, mesmo pequena, você consegue encontrar. Então, isso, você procura várias relações com esse peso e essa medida. Então, a gente sabe, fala, pô, você, não parece o peso que você tem, você é tão alto, né? Então, você pesa tanto porque você é alto. Então, a relação peso-altura. E o que a gente conseguiu descobrir, assim, a melhor relação seria o peso pela altura quadrado.
que essa seria a relação que a gente usa para estudo e relação de doenças. Como é que funciona, doutor? Altura ao quadrado. Peso dividido pela altura ao quadrado. Até 25 você considera normal, abaixo de 20 seria um baixo peso, entre 25 e 30 sobrepeso, e entre 30 e 40 obesidade, e acima de 40, que antigamente chamava obesidade mórbel, hoje chama obesidade grau 3. Então, na verdade, isso é um índice que a gente usa, mas o ideal seria medir a gordura. Então, hoje já começa a ter maiores trabalhos com um nível de população maior, já que a tecnologia para você medir a gordura, ela vem abaixando o preço. Como é que é essa tecnologia? Como é que se mede a gordura? É um aparelho? Tem um aparelho. O que a gente usa, assim, mais prático, que você não precisa tomar radiação, chama-se bioimpedância, que a gente faz no consultório, como é que ele fácil. funciona no consultório? Você coloca dois eletrodos no braço, 2 eletrodos no pé, passa uma corrente de baixa intensidade e aí você consegue, então? não sente choque, porque é muito baixa intensidade, você não percebe. E a resistência da água à passagem da corrente elétrica faz com que você consiga, através de um cálculo, ver quanto você tem de gordura. O exame melhor que tem é aquele exame da densitometria, que faz densitometria óssea, não tem? Para osteoporose e tal. Então tem a densitometria para você... É uma radiografia praticamente, não? Mas você toma radiação. Então é um exame ideal, só que não é um exame prático para você fazer no consultório. Então esse exame da bioimpedância, com o preço vem melhorando, com o desenvolvimento da tecnologia, você consegue fazer isso hoje, ter trabalhos que medem a relação da bioimpedância com atividades de risco da obesidade. Aqui nos bastidores do programa, antes de a gente começar, o doutor me explicou que existem 3 grupos de dietas, 3 para generalizar todas essas dietas que aparecem. Que grupos são esses, doutor? Porque teve um colega que no congresso fez um levantamento e ele conseguiu levantar até quase 1.800 títulos de dietas diferentes da internet. Então, eu garanto que tem gente que testou todas já, hein? Tem. Então, nós podemos dividir esse grupo enorme de dietas em 3 tipos de dietas. Aquelas restritivas, que você restringe a alimentação. Então, tem a dieta do pepino, a dieta do chuchu, a dieta da sopa, sopão, né, que você restringe. Tem as dietas que você diminui o carboidrato e aumenta muito a gordura. Então, a dieta torácica, a dieta da gordura, a dieta da proteína. E as dietas balanceadas, que a gente faz do consultório, que tem a dieta mediterrânea, a dieta dos pontos. As mais saudáveis são as balanceadas. As balanceadas. E que você consegue não só ter uma perda de peso mais duradoura, mas ao mesmo tempo você mantém o corpo mais equilibrado, mais saudável. Na dieta da gordura, a gente tem uma perda de peso boa, que a gente aumenta o nível de gordura e diminui o carboidrato. Você tem uma grande perda de peso, só que você tem uma qualidade dessa perda de peso ruim, porque você perde massa muscular. Daí a flacidez. E você ganha peso também com uma chance maior, além de aumentar o colesterol, triglicéridos, pelo excesso de gordura que você está comendo. Então, nessa área, praticamente não há uma grande novidade. A receita é alimentação saudável e balanceada. Frutas, verduras, carboidratos, proteínas, balanceadamente ao longo do dia, é isso? É isso. Então, na verdade, como isso exige um comprometimento, né, uma dedicação, como você em tudo na vida para conseguir, você precisa ter um esforço, a gente vai procurando um milagre. Então, o conselho para as pessoas que estão assistindo é toda aquela dieta que promete perca peso em 5 dias, sem fazer força, essa você já põe de lado. Ou vai sempre com o pé atrás. Porque a dieta milagrosa não existe. Por isso que existem tantos livros de dietas. Por quê? Porque dá trabalho. Claro. Você tem que ter um esforço de mudar. Existe algum ritmo de perda saudável? Assim, 1 quilo por semana, ou 2 quilos por semana, ou 2 quilos por mês? Existe algum ritmo ou depende, varia de pessoa para pessoa? Na verdade, o que é importante não é o quanto você está perdendo de peso, mas como você está perdendo. Isso que é mais importante. Você pode ter uma perda de peso muito grande comendo chuchu o mês inteiro. Sim, mas existe um ritmo saudável, assim, considerado muito da de cada pessoa? Em média, embora você não fale que a média é burra, né? Mas em média a gente perde 2 a 3 quilos por mês, no primeiro mês um pouco mais, uns 4 a 5 quilos. Por que os primeiros quilos são mais fáceis de ir embora e depois quem quer emagrecer, sei lá, 5 quilos consegue perder 1 quilo rapidinho, depois os outros 4 demoram? Por que isso? Primeiro porque no começo você perde mais líquido. Segundo, porque no começo também você radicaliza mais, empolga e tal. Então isso que acontece muitas vezes que frustra o tratamento. Você vai muito radical, você faz alguma coisa que você não é possível para você manter isso a longo prazo e você tem uma perda de peso inicial, mas o teu organismo dá um sinal que é o seguinte:
Quando você perde peso rápido desse jeito, você passa um sinal para ele que está faltando comida. Quando você então volta a comer de novo, então. não, você volta a comer de novo, ele sempre guarda uma reservinha para o próximo regime. Ou seja, você sempre engorda mais do que você perdeu. Ele faz isso como uma defesa. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais você restringir a alimentação, maior a tua chance de o peso vir maior do que você estava antes. Nas dietas que o doutor prescreve para os pacientes, tem algum alimento, algum grupo de alimentos que quase sempre são cortados, que realmente fazem mal à saúde e fazem mal a um corpo saudável, a um corpo em dia, digamos assim? Nós procuramos fazer sempre o seguinte, ter uma negociação junto com o paciente. Na verdade, tem pessoas que gostam mais de um alimento e gostam mais de outro. Na verdade, nenhum alimento é proibido. Desde que você coma sem exagero, né? Beba com moderação, também coma com moderação. Não corta nem fritura, doces? Fritura. Se você come uma fritura, um salgadinho uma vez por semana, não vai ser isso que vai te engordar. Lógico, o excesso de fritura, com certeza é prejudicial. Um doce que você coma, tá, 1, 2 vezes por semana, não vai ser esse o motivo de você engordar. Isso para as pessoas que têm tendência. Sempre você precisa ter o fator tendência. Então, você deve procurar comer de tudo, respeitando o hábito alimentar de cada um, mas com algumas determinações. Por exemplo, não dá para você comer só uma vez por dia. Ah, não. Isso você não vai conseguir. Então, a dieta mais dividida, você procura pelo menos fazer 3 refeições principais, 2 lanches no meio, você consegue segurar mais a fome. Porque comer é um moderador de apetite, né? Tem que lembrar disso. Então, na verdade... Quanto mais come, menos fome sente. Isso, assim, até um ponto. Um pouquinho, claro. Se você comer demais, é ruim. Comer de menos também é ruim. E você também restringir muito, fala assim, ah, eu não vou comer nunca mais pizza. É uma coisa que você sabe que não vai ser viável. Você vai na casa dos amigos, tal, tem pizza, você vai fazer o quê? Vai ser a chata, né? Tem a questão da vida social também. Tem vida social também. Então, você tem que negociar. E essa negociação vai depender muito de a pessoa se conhecer. Junto com o profissional, com o médico, chegar numa alimentação que os dois consigam e que ela consiga manter a longo prazo. E quando é que há necessidade de medicamento? O medicamento, ele ajuda. Eu falo sempre assim que o medicamento é uma arma, que bem usada, ela é muito efetiva e tem muitos bons resultados. Mal usada e em mãos erradas acaba sendo prejudicial. Mas quem precisa de um medicamento é só quem está muito acima do peso? Só a partir de um patamar ou não? Para perder 1 ou 2 quilos é exagero tomar medicamento? Eu acredito que sim, mas depende muito do caso. Né? Se a pessoa tem uma alimentação, ela está comendo demais, é um processo tenso, depressão, às ansiosa, depressivo, ajuda o medicamento, mesmo que ela tenha que perder pouco peso. Né? Então, em medicina, esse negócio de você generalizar é muito complicado. Claro. Porque cada um é um... E dieta mesmo. Né? Então, a dieta também é muito discutida. Então, pessoas gostam de uma coisa mais natural, outras gostam mais orgânico. Isso não interfere. Agora, isso pode ser negociado. Agora, doutor, para a gente encerrar, é possível ser um gordinho ou uma gordinha saudável? Pessoas que estão acima do padrão, do peso padrão que a gente considera uma pessoa esbelta, magra, enfim, podem ser saudáveis ainda assim? Sim, você pode ter um peso alto e ter saúde. Né? Isso depende muito de quanto você tem de gordura. Agora, quando você tem muita gordura, você tem mais chance de ter problemas de saúde. Isso não quer dizer que você vai ter. Mas se você fizer uma alimentação equilibrada, respeitando o seu organismo, que às vezes são pessoas mais cheias de família, você vai ter um processo de saúde a longo prazo. Perfeito, doutor José Albino, obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Imagina, informações, contatos 3224-0606. Daqui a pouquinho eu coloco todas essas informações no blog do Estúdio 36. Clique rbs.com.br.